Bom dia a todos. Feche um pouquinho os olhos. O Senhor está nesse lugar. E nós sabemos disso. Pai querido, nós te damos honra, glória, louvor, adoração. A oração que eu faço, Senhor Deus, ela é simples porque eu creio que o Senhor está aqui. Que o Senhor habita em nós. Porque a tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores. Então o Senhor está nesse lugar. Eu quero te dar apenas, Senhor Deus, reverência. E dizer a ti, querido Espírito Santo, que tu és bem-vindo aqui. E nos ensine. Nós abrimos mais e mais os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir e entender tudo a respeito de ti, a respeito do teu reino, a respeito do Pai Celeste. Por isso tu tens liberdade nesse lugar, querido Espírito Santo. Obrigado. Amém. Amém? Primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, tá? E agradecer pastor Vercelei. E eu creio que nessa manhã nós vamos aprender um pouco mais. O reino de Deus ele é espetacular. E eu tenho aprendido algumas coisas, e desde que eu coloquei no meu coração em vir para cá, eu falei, Espírito Santo, me dá oportunidade, para que eu possa contribuir com o teu reino. Todos nós fomos chamados no reino. A palavra de Deus, nós podemos começar por aqui, ela diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então você foi transportado. E esse transporte, ele é algo, vamos dizer assim, rápido, talvez brusco. Então nós fomos tirados, arrancados do reino das trevas. E viemos para onde? Viemos para o reino de Deus. Viemos para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Cristo. E se você observar, Jesus, a todo tempo, ele falou a respeito desse reino. Quando os fariseus o interrogavam, ele dizia, meu reino não é daqui. Quando ele foi interrogado, ele dizia, meu reino não é desse lugar. Ele falou, meu reino não está aqui. E eu quero dizer algo para vocês nessa manhã. Você não pertence a esse mundo, você pertence ao reino de Deus. Então, nós precisamos entender esse reino. Nós precisamos entender como ele funciona. E eu creio que nesses dias, nós estamos aprendendo mais a respeito desse reino. Da simplicidade desse reino. E o que é necessário para me entrar nesse reino. O que tenho que fazer eu para entrar nesse reino? O que tenho que fazer eu para viver nesse reino? Então, se você começar a analisar, parar, pensar, pega o CD do Moacir e começa a ouvir, você vai começar a entender algumas coisas. Pega, a ministração do Márcio ontem, você vai começar a entender mais coisas a respeito disso. Outra coisa que eu quero que você entenda, que nós precisamos entender, nós somos membros particulares desse reino. Eu posso te falar a respeito do que Deus fez comigo, assim como Deus agiu na vida do Moacir, assim como Deus agiu na vida do Vercelei, assim como Deus age na sua vida. Eu estou dizendo deles porque eu conheço eles um pouquinho melhor. Na vida do Márcio. Então, se eu for olhar de repente de um ângulo, a forma em que o Márcio foi trazido para o reino, da forma que o Márcio veio para esse lugar, porque eu conheço muito bem ele, meu irmão, caçula. Eu carreguei ele no colo durante muito tempo. Eu sou 10 anos mais velho que ele, não parece, né? Mas eu sou. Então eu carregava ele no colo. A minha mãe falava assim, você pode brincar, mas o Márcio tem que ir junto com você. Então veja bem, eu já tinha 10 anos, ele era pequenininho, né? Então eu tinha que levar ele junto. E a gente tem muitas histórias, né? Talvez durante esse período eu conte, para ilustrar algumas coisas, né? Do que aconteceram conosco, né? Durante esses anos.
Então, eu sou 10 anos mais velho que ele, e a gente tem muitas histórias. Então, eu conheço como Deus trouxe ele. E se eu falar para você que Deus me trouxe da mesma forma, eu estaria mentindo. Por quê? Olha para o teu irmão e fala assim: você é especial. Você é diferente. Então você precisa de um tratamento especial. Fala para ele: você precisa do tratamento especial. Esse é o reino. Então Deus pegou ele de uma forma, Deus me pegou de outra forma. Eu costumo dizer que, vamos dizer assim, eu nasci 2 vezes no reino. Porque uma vez eu me converti, e eu me apaixonei, e eu vi que eu precisava mudar. Então eu comecei a efetuar essas mudanças em mim, da minha forma, do meu jeito, com as minhas forças. E passou-se muito tempo, e um dia eu estava passando por muitas necessidades, eu estava tendo muitos problemas. E eu lembro que eu fiz uma oração de madrugada, e eu quero dizer para você algo: que tudo começa por uma boa oração, com o coração quebrantado. Se você não quebrantar o coração na presença de Deus, saiba que você não vai conhecê-lo. Porque, como o Márcio disse, ele busca adoradores, ele busca ser adorado. E quando você quebranta o coração na presença dele, quando você fala algo que você está sentindo, quando você fala algo mesmo que aquilo para você é terrível, mas você está reconhecendo que ele é todo poderoso. E nas minhas orações eu costumo dizer para ele: Senhor, tu és todo poderoso. Há muitas coisas que eu não consigo, mas eu sei que o Senhor é todo poderoso, o Senhor pode tudo. E eu digo sempre para ele: não há nada para ti que possa ser impossível. Então me lembro que nessa madrugada eu chorei muito, e eu orei, e eu falei: Senhor Deus, me tira desse lugar, eu não aguento mais essa vida, eu vou ser envergonhado, estou sendo envergonhado, e vou envergonhar pessoas que estão junto comigo. Então Deus me tirou daquele lugar, Deus me deu oportunidade pelaquela oração. Mas não que eu não tivesse conhecido, eu havia conhecido. Só para você ter uma ideia, eu conheci Vercelli há 25, 26 anos atrás, talvez, 24, 25 anos. Né? Eu me lembro que a gente ficou, acho que quase 15 anos sem se ver, sem conversarmos. Mas a última vez que ele esteve em Campo Grande, eu e a Miriam chegamos diante dele e falamos: nós queremos ter um filho. E ele orou e foi embora. Daí quase 14, 15 anos depois, eu apresentei a Carol para ele lá em Rondonópolis. Falei assim: ó, esse aqui, o Senhor usou você naquele dia. Ele nem sabia disso. Mas o que eu quero dizer para você: você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E nós precisamos entender esse reino. Outra coisa interessante em tudo isso: quando nós falamos de reino, nós temos que olhar a totalidade desse reino. O que tem no reino? Sabe, são coisas interessantes, mas são coisas valorosas. Porque nós imaginamos, nós como cristãos, sabe, quando nos convertemos, nós imaginamos que tem apenas uma coisa na igreja: pastor. Tem pastor, tem pastor, tem pastor, todo mundo quer ser pastor, eu quero ser pastor. Se eu não for pastor, não serve. Ou seja, todo mundo busca isso, mas não é isso o reino. Nós temos que entender que o reino de Deus, ele é composto por membros, por pessoas. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso, mas eu quero dizer eu quero mostrar para você através da minha vida, como nós entramos nesse lugar. E é imprescindível ter algo para entrar nesse lugar. E o que nós precisamos para entrar nesse lugar? Primeira coisa, amor. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse que nem circuncisão, nem incircuncisão tinha virtude, tinha poder nenhum, mas sim a fé que opera em amor. E você pode perceber uma coisa, que
quando os pastores chegam aqui, quando esses homens chegam aqui, eles falam de uma forma que parece muito fácil. Eu quando vejo o Márcio pregar, quando eu comecei a olhar o Moacir pregar, quando eu vejo o Vercelei pregar, eu falo, cara, que coisa fácil, por que eu estou aqui parado? Mas tem uma coisa que impulsiona ele, tem umas coisas dentro deles que chama amor, paixão. Se você não for apaixonado, você não entra nesse reino. Eu te digo uma coisa, se você não for apaixonado, se você não se apaixonar, você não entra em lugar algum. Se você não for apaixonado, você não se casa. Se você não se apaixonar, você não consegue desenvolver um bom trabalho aonde você trabalha. Se você não tiver amor, se você não tiver paixão. E o reino de Deus, meu irmão, é da mesma forma, requer paixão. Requer disciplina. Porque em lugar nenhum você faz algo se não houver disciplina. Em lugar nenhum você faz algo que não requeira esforço, que não requeira morte. Então esse é o reino de Deus, e nós imaginamos que o reino de Deus, não, eu preciso apenas ir na igreja, eu preciso apenas fazer aquilo. Não, nós precisamos nos apaixonar. Se você pega a história da Bíblia, você vai ver homens apaixonados, você vai ver mulheres apaixonadas, mulheres que entregaram verdadeiramente as suas vidas em prol do reino, em prol daquilo que sonham, sabe? E quando eu falo disso, eu imagino o casamento. Como o Márcio falou assim, eu não tinha nada quando casei, ele não falou assim ontem? Mas a Maria entrou naquela conversa ali, foi. Eu também, quando eu casei, nós não tínhamos nada. Eu tinha aquele sonho, falou assim, vou para o Mato Grosso, naquela época eu morava no Paraná, então era tipo assim, vou para o Mato Grosso, vou desbravar aquele Mato Grosso. E a Miriam entrou na conversa, falou, vou junto. Mas o que havia? Paixão. Qual é a promessa de Deus no reino? É que nós vamos encontrar algo, mas não que nós temos algo, nós vamos encontrar algo nessa jornada. Se você olhar as promessas de Deus, por isso diz promessas, vocês vão encontrar algo. Quando Deus ele pega o povo e ele coloca o povo no caminho do deserto para entrar na terra prometida, ele falou assim, vocês vão entrar numa terra que emana leite e mel. E quando Caleb, quando Josué, eles voltam de olhar a terra e que os outros defamaram a terra, falaram, é muito difícil nós entrarmos nesse lugar. Qual foi a palavra desses dois homens? Porque havia neles o quê? Havia neles gerado a fé, havia neles gerado amor, havia neles gerado uma paixão. Ele falou assim, é impossível que esse Deus Todo-Poderoso, que tirou nós daquele lugar, não nos coloque nessa terra. Então, meu irmão, o reino de Deus é movido por paixão. Guarda isso. Se não houver paixão, nós não entramos no reino de Deus. Então eu quero começar, abre a tua Bíblia lá, nós vamos ler um pouquinho. Romanos. Capítulo 14. No versículo 17 diz assim, amém? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz, alegria, aonde? No Espírito Santo. Então por aí você já começa a entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus ele é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então é necessário que, quando eu estou nesse reino, o que eu tenho? Primeiro, justiça. Primeiro, justiça. E o que é justiça?
Justiça é algo justo. Deus é um Deus justo. Mas eu posso ir mais além. Você sabe que justiça é amor? Porque a justiça, sabe, ela entra aonde há amor. Tem uma palavra que eu gosto muito. O amor, ele é sofredor. O amor, ele sofre o dolo. Quando você ama, você sofre o dolo. Ele é paz. Lembra que eu disse? Quando você vê essas pessoas pregarem, você pensa, que vida boa. Eu olho para o Moacir e falo, que vida boa que esse cara tem, ele transmite essa paz, essa alegria, que vida boa que ele tem. Mas sabe o que é? É que ele está no reino. E o reino, sabe, traz para ele muita paz. Eu vou dizer algo para vocês, os frutos de justiça semeiam-se aonde? Na paz. Nós não chegamos a lugar nenhum se não houver essa paz. Então quando alguém olha para você, sabe, você quer pregar o evangelho? Quero. Então pregue ele com paz. Quando alguém olhar para você, você precisa estar em paz. E precisa ter o que mais? Alegria. Eu sempre costumo brincar, falo assim, dá um sorriso pro teu irmão, dá um sorriso aí. O cristão precisa sorrir. Espera aí, eu estou no reino de Deus, um reino de abundância. Não é assim? Onde eu tenho uma promessa enorme. Então o que eu tenho que ter? Paz, alegria. Eu acho até engraçado às vezes nessas. Vocês se enganam comigo, eu sou muito tímido. Eu sou mais tímido que o Moacir. Eu dei trabalho para Deus para estar nesse lugar. Quando tinha apresentação, que nem o Versa fez ontem com os jovens, meu Deus, que sofrimento era para mim. Eu não gostava nem no primeiro dia de aula. Eu sofria muito com isso, eu era muito tímido, e sou ainda muito tímido. Então às vezes eu chego nos lugares, eu sou fechado, mas é minha timidez. Então eu sou muito tímido. E eu tenho dificuldade às vezes com isso. Então eu dei muito trabalho para Deus, para Ele arrancar essas coisas. Mas nós precisamos ser alegres, felizes. Em meio à tribulação nós precisamos estar em paz. Você vai falar assim, mas isso é difícil. Eu sei que é difícil, mas isso é possível com a presença do Senhor em nós. Com a presença do Senhor em nós. Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. 1 Coríntios, no capítulo 1 mesmo. Paulo, escrevendo essa carta aos Coríntios, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ao irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Então vamos lá, olha para o teu irmão e fala assim, você foi santificado. Por isso você é santo. Para entrar nesse reino você precisa ser santificado. O reino de Deus é um reino de pessoas santas,
Você vai falar assim, mas como, irmão? Eu? Sim. Mas nós somos santificados pelo sangue de Jesus. E mais, nós somos santificados todas as vezes que nós reconhecemos que nós erramos, que nós somos pecadores. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, quando você chega e fala, Pai, eu te peço perdão porque eu sou pecador, porque eu fiz isso. O que está acontecendo naquele exato momento? Eu estou me santificando. Eu me lembro que em alguns dias de muita tribulação, eu falava, Senhor, isso não acaba mais. E o Senhor falou assim, filho, eu disse que a minha misericórdia, quando que ela se renova? Todos os dias. A misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. Então, meu irmão, não importa como está hoje, o que importa é o que a palavra de Deus diz a respeito de amanhã. Porque amanhã, hoje pode ser um dia mau, mas amanhã nasce um novo dia, e se nasce um novo dia, a misericórdia do Senhor está se renovando. E o que a palavra de Deus diz? Que as coisas velhas passaram. Agora o acusador é o mesmo. Satanás, ele nos acusa o tempo inteiro. O nosso problema é acusação, ou nós aceitarmos a acusação. A palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, o teu irmão fala assim, nenhuma condenação há para você. Nenhuma condenação há. Outra coisa interessante, se nós vivemos no reino de Deus, nós temos que entender que tudo que a palavra dele diz é verdade. Eu estou te dando o segredo de você andar em paz, eu estou te mostrando o segredo de você andar com alegria. Espera aí, eu preciso andar em paz, então eu tenho que ter base na palavra. Aquilo que a palavra de Deus diz tem que ser o norte para a minha vida. E ela é o norte para a sua vida. Ela é o que te direciona, ela é o que te faz caminhar. A palavra de Deus diz que as promessas do Senhor são o motivo pelo qual nós não somos consumidos. Então são as promessas do Senhor. Por isso que essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus, ela é imprescindível. Ela não pode faltar. Qual é o motivo de eu ter falta, de nós termos falta? É a falta da comunhão. Meu irmão, quando você está sentindo algum motivo, alguma falta, é porque, entenda uma coisa, falta a comunhão com Deus. Está faltando essa intimidade com Deus. Quer ver? Então ele diz, chamados santos, vírgula, com todos, o que em todo, o que diz a tua Bíblia aí? Em todo lugar. Faz o quê? Invocam o seu nome. Então, quando devo invocar o nome do Senhor? Em todo tempo, em todo lugar, em todo instante. Então, por que a tribulação vem? Por que as preocupações vêm? Por que as acusações vêm? Ela vem porque nós não invocamos o nome do Senhor o tempo inteiro, ou todo o tempo, ou em todo lugar. Porque às vezes nós deixamos para esse dia, às vezes nós deixamos para o domingo que nós vamos à igreja. Então nós passamos a semana inteira sendo acusados, sendo exprimidos. E daí no domingo a gente chega na igreja com toda aquela tribulação, com todo aquele peso, com tudo aquilo, e a gente fala assim, Moacir, pelo amor de Deus, tira tudo isso. E a gente fala, pastor, tira tudo isso de cima de mim. Precisamos conhecer a respeito do Senhor.
precisamos conhecer a respeito do reino. Precisamos entender que o reino de Deus é um reino onde nós vivemos, e se nós vivemos, isso tem que ser diário. Meu irmão, quando você vai para o teu trabalho, quando você chega lá, você tem um convívio diário com aquilo, ou seja, com aquele tipo de afazer, você tem aquele convívio diário. Eu me lembro que um dos meus, não primeiro, mas segundo trabalho meu, eu fui trabalhar na parte contábil de uma empresa, e eu cheguei lá e me apresentaram naquela época, anos 80, uma máquina de escrever grandona, elétrica, e uma calculadora, e eu sentei, e eu fazia diário contábil. Não sei se tem alguém mais velho que eu aí que lembra disso, ou se já trabalhou com isso. Então, na medida em que eu fui ficando expert naquele negócio, sabe? E eu usava a calculadora, eu usava com a mão. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Não, eu sou destro. É destro que fala, me ajuda eu aqui. Canhoto do pé, direito da mão. O Gabriel ri muito de mim, porque ele fala assim: pai, você fala direita, e você fala esquerda, e você troca tudo. Então, eu usava a calculadora com a mão, tô certo, na esquerda. Eu fiquei bom naquele negócio. Eu não olhava mais para a calculadora. 2 anos eu naquela máquina, pá. Por que eu estou dizendo isso para vocês? A prática. Quanto mais a prática, mais a perfeição. E o reino de Deus é assim. Quanto mais a comunhão, virá mais a perfeição. Quanto mais você passar tempo com o Senhor, mais virá a perfeição desse reino das promessas sobre você. Mais virá. Então nós precisamos parar de ter essa vida religiosa dessa forma, assim: eu vou no domingo na igreja, aí eu faço tal coisa. Não, o reino de Deus, ele é constante. Ele precisa ser constante. Ele precisa, ser o tempo todo. E você vai falar assim: eu não tenho tempo. Eu sempre digo uma coisa: tempo todos nós temos. Vai depender do que você faz com ele. Tempo todos nós temos. Vai depender de como você usa o seu tempo. Todos nós temos filhos, né? Ou a grande maioria, os casados têm filhos, têm esposa, têm trabalho, tem o evangelho. Então o que nós precisamos fazer? Valorizar é aquilo que você tem. Use o teu tempo naquilo que é necessário, aquele tempo que você tem, porque todos nós temos um tempo durante a semana. Você pode dormir um pouco menos, se você acha, ou você pode sacrificar algumas coisas, mas vocês estão ouvindo, se não houver morte, nós não entramos nesse reino. É preciso haver morte, é preciso você haver entrega, é preciso você fazer trocas suas. É preciso isso. Então ele diz assim: a todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então tem uma coisa em mente: eu preciso estar na presença do Senhor o máximo de tempo possível. Em oração, em adoração, em louvor, confissão da palavra, jejum. Precisamos disso. O que eu quero dizer para vocês é que o reino de Deus é como qualquer outro reino. E que é necessário eu viver nesse reino.
Peraí, se eu fui tirado de lá e me trouxe para cá, no reino do Senhor, eu tenho que entender esse reino, eu tenho que saber como esse reino funciona. E o que eu tenho que fazer nesse reino. E entendendo isso, o que vai acontecer? Nós precisamos então perder essas questões. É claro que os pastores estão aqui para servir. É claro que há há algo no coração desses homens em servir, há um desejo, há uma paixão. Mas tem algo que nós precisamos fazer. Como eu disse a vocês, nós temos que entender a totalidade do reino, e que cada um de nós foi chamado nesse reino. Cada um de nós, quando fomos transportados e levados a esse reino, tem algo a qual nós precisamos fazer. Olha para o teu irmão e fala assim: tem algo que você precisa fazer. Tem algo que nós precisamos fazer. E deixa eu falar outra coisa interessante para vocês. Eu passei muito tempo como vocês, muito tempo. E às vezes até hoje ainda eu oro e falo: Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? Às vezes eu oro e falo: Senhor, eu estou fazendo a coisa certa? Então eu vou dizer algo muito simples a vocês. Você vai falar assim: qual é o meu chamado? Se você perguntar qual é o meu chamado, eu te digo uma coisa: quem sabe disso é o Senhor. Quem sabe do teu chamado é o Senhor. E tem uma coisa interessante em tudo isso: como eu descubro o meu chamado. Então, eu estou te dando algumas dicas. Primeiro, paixão. Então, eu te falei que o Márcio falou a respeito dele. Vocês conhecem a respeito do Moacir, vocês conhecem a respeito do Bercerei. Eu vou te falar o que eu fiz. É diferente do Márcio, é diferente do que aconteceu com o Moacir, mas foi a forma que Deus me encontrou. Então, cada um de nós precisa descobrir como ser encontrado por Deus, vamos dizer assim. Como eu sou encontrado por Deus, ou como eu encontro Deus nessa minha jornada, nessa minha caminhada. Como eu descubro o que tenho que fazer em Deus. Primeira coisa, meu irmão: paixão, desejo, amor. Então eu me lembro que, após essa oração, eu conheci um pastor, e eu vi aquele homem pregando o Evangelho. Eu falei: gostei. Era tudo que passava dentro do meu coração a respeito do Evangelho, quando vi aquele homem pregando. E eu falei: eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo em relação ao reino de Deus. E aquilo foi mexendo o meu coração, foi mexendo o meu coração, foi mexendo o meu coração. E eu lembro que... E um dia eu estava viajando, estava com um rapaz junto comigo. E o Senhor começou a falar algo no meu coração, porque eu imaginava que para Deus falar algo comigo, ou para mim, para Deus falar algo para mim, tinha que ser algo, algo meio balançado, no meio da igreja, sabe lá, que nem esse louvor que foi agora, Deus vai falar algo comigo, porque eu posso dizer uma coisa para você. Quando terminou o louvor ontem, eu falei: cara, estou de barriga cheia. Quando terminou agora, eu pensei a mesma coisa, eu falei: estou de barriga cheia. Porque a presença estava gostosa. Então, de repente, eu viajando, dentro do carro, e era um trecho de mais ou menos 120 quilômetros, e a gente começou a olhar, e de repente, o Senhor começou a me falar algo a respeito da oração do Pai Nosso. E veio aquilo na minha mente, a oração do Pai Nosso, e eu comecei a passar aquilo na minha mente.
Mas aquele rapaz, ele era cristão também que estava comigo, e ele conversava comigo, e eu já não estava mais querendo aquela conversa, e o Senhor começou a falar algo comigo dentro do meu coração, e aquilo foi tornando, sabe, mais forte, e eu perguntava a ele, e ele respondia, e aquilo, sabe, foi me... Então, ele começou por ali, Pai nosso que estás no céu, eu falei, santificado é o teu nome. Eu falei, peraí pai, por que santificado é o teu nome? E ele foi me falando por que era. Venha a nós o teu reino. Eu falei, Senhor, o que é teu reino? Então ele começou a me explicar um pouquinho do que eu estou falando para vocês hoje a respeito do reino. E ele me falou durante talvez umas 2 horas. Foram 2 horas mais ou menos de conversa, porque eu lembro que nós chegamos no hotel, eu entrei no banheiro e tomando banho, e o Senhor falando comigo, e eu perguntava, e o Senhor falou assim, mas você perguntava alto? Não, eu não perguntava alto. E ele respondia. E aquele rapaz que estava comigo ainda no caminho, ele falou assim, Nilson, o que foi? Eu falei, Luiz, vou te falar uma coisa, não sei se você vai acreditar, mas mentiroso eu não sou. Ele falou, o que foi? Eu falei, ó, Deus está falando comigo. Ele falou, brincadeira. Ele bateu na perna e falou, brincadeira. Aqui, eu falei, aqui. Ele falou, mas Deus não fala comigo. Eu falei, não sei. Aí é você e ele está falando comigo. E a gente continuou e eu olhava assim, para esse lado, né, que eu estava no carona, e eu ficava olhando. Mato Grosso do Sul tem muito gado, eu ficava olhando os boi passar, e eu conversando com o Senhor, e ele falava, e aí? Ele estava falando, eu falei, tá. E eu acho que ele pensava assim, não é possível. E a gente entrou na cidade de Amambai, e ele, e aí Nilson? Continua? Eu falei, continua. E ele falou, mas não pode. A gente entrou, tomei um banho e saí de lá, ele falou assim, vamos comer, vamos. Ele falou, e aí o homem parou? Eu falei, não. E a gente atravessou a praça, quem conhece Amambai sabe disso, a gente estava no hotel do outro lado da praça, atravessou a praça, foi numa pizzaria, e eu já com a caneta na mão, e sentei, e peguei os guardanapos e comecei a escrever. E ele falou, mas não é possível. Eu falei, calma cara, calma, deixa ele falar. Eu fui escrevendo naqueles guardanapos, eu escrevi um monte de guardanapo, e ele olhando, ele falou, você deixa eu ver os guardanapos depois? Eu falei, deixa. Mas eu não sabia nem por que ele estava falando isso. Eu fui descobrir isso muito depois, mais tarde. Para que o Senhor estava me preparando? Eu estou falando isso para você entender que como Deus ele nos pega, vamos dizer assim, de formas diferentes. Sabe? Então, a partir daquele dia eu comecei a empenhar meu coração nisso, eu comecei a empenhar meu coração no Evangelho, eu comecei a fazer tudo o que era possível, tudo que estava ao meu alcance em relação ao Evangelho. Então eu lembro que eu disse algo para o pastor, eu falei, pastor, é o seguinte, nós vamos abrir então, alugar um salão, começar a igreja em Campo Grande, eu não quero pregar, não quero nada, só que é o seguinte, nós não vamos pedir nada para ninguém. Eu falei assim, eu creio que Deus, se Ele colocou nós nesse negócio, Ele vai suprir. Ele falou, amém, tamo junto. Eu falei, tamo junto. Meu irmão, eu não tinha dinheiro. O que eu tinha era desejo, era vontade. E aquilo me impulsionava. Então eu orava, falava, Senhor, eu preciso pagar as minhas contas, eu preciso pagar o aluguel. Só para você ter uma ideia, eu pagava R$800 de aluguel, né, Miriam? R$800 de aluguel. Mais água, luz, IPTU, outras despesas. Eu ganhava lá R$2.500, meu irmão. Mas eu empenhei o meu coração naquilo. Sabe, quando eu vi o Evangelho daquela forma, quando eu vi, sabe, o Senhor falando comigo daquele jeito, eu empenhei o meu coração naquilo, eu falei assim, eu quero, eu vou fazer, não importa quanto custa, eu vou fazer, é a minha parte que eu tenho que fazer no Evangelho, eu vou fazer. Então eu coloquei meu coração, eu coloquei, sabe, todas as minhas forças, sabe, eu
Eu nem pensei muito depois que eu comecei, sabe, pensar a respeito da minha casa. Mas a Miriam falava assim, Nilce, aí eu falei, Deus vai suprir tudo. E ela está ali. Todo aquele tempo, Deus nunca deixou faltar nada. Então, às vezes nós perguntamos assim, por onde que eu começo? Ah, eu quero entrar no reino, por onde que eu começo? Começa a servir. Começa a servir, meu irmão, de alguma forma. Começa a empenhar seu coração. Fala assim, eu vou servir, eu vou fazer. Vamos lá. 4. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Então o que Paulo fazia pela igreja? Paulo orava. Eu vou perguntar, você não precisa responder, você ora pela tua igreja? Precisa orar pela igreja. Você ora pelo seu pastor, precisa orar pelo seu pastor. Você ora pelo seu irmão, precisa orar pelo seu irmão. A oração sua no reino, ela é imprescindível. Nós precisamos orar pelas pessoas. Porque quando eu oro pelas pessoas, quando eu oro pela minha igreja, quando eu oro pelo meu pastor, o que eu tenho? Eu tenho amor por aquilo. Isso vai gerando cada vez mais amor, isso vai gerando cada vez mais compromisso, isso vai gerando cada vez mais Tiago diz uma coisa assim, pedis e nada tendes, porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites. Então às vezes nós pensamos muito em nós, e peraí, eu estou no reino de Deus, então eu tenho que preocupar com o quê? Com o reino de Deus. Eu fui entendendo uma coisa em relação à nação de Israel. Por que Deus mexeu? A nação de Israel, Deus mexia sempre com a nação de Israel, ou seja, a nação de Israel, o sonho delas era ter uma nação, o sonho do israelense era ser uma nação, era ser um povo ajuntado, ter uma terra, e aonde Deus mexia? Justamente aí. Quando eles pecavam, todo Israel padecia. Mas por quê? Nós precisamos entender isso. Quando eles foram chamados como povo. Qual era a promessa de Abraão? Com Abraão, de ti eu farei uma grande nação. De ti eu farei uma grande nação. E se você perguntar assim, falar assim, irmão, e para mim, o que Deus fala para mim? É que você vive nessa nação. Você vive nesse reino. Então nós temos que entender que a minha vida, a sua vida é o reino de Deus. Eu tenho que entender que a minha vida hoje é o reino de Deus. Eu fui tirado de lá, fui transportado para cá, e eu vivo nesse reino, então a minha vida é o reino de Deus. Então olha para o teu irmão e fala assim, a minha vida é você. Até por isso, o amor é isso. Quer ver, ó? 1 Pedro. Capítulo 4. Vou ler do 7, tá? Mas na verdade eu quero o 8. Vamos lá? E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração.
Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros. Porque o amor cobrirá o quê? Multidão de pecados. O amor cobre a multidão de pecados. Ele falou, sobretudo, tende grande amor. Então, peraí, para que eu estou no reino? Eu estou no reino para te servir. Você está no reino para servir. Você foi chamado para servir. E quando nós falamos em unidade, a unidade é um servindo o outro, um amando o outro. E quem ama, ele faz o quê? Esse é o grande detalhe. Uma das coisas que eu gosto muito quando fala de amor, que fala o amor, ele é sofredor. O amor é sofredor. O amor, ele assimila, ele fica com o dano. Ele fica com o dano. Isso tem tudo a ver com justiça. Então, uma das coisas que a gente tem dificuldade em viver em união, em viver essa unidade do corpo de Cristo, é justamente isso, porque nós não gostamos de sofrer o dano. Nós não gostamos de sofrer o dano, nós não gostamos dessas coisas. Eu falo assim, peraí, mas eu tenho que amar aquele irmão? Sim, você tem que amar, mas aquele irmão é difícil de amar, mas a palavra de Deus diz que você precisa amá-lo. E mais ainda, aí mesmo, a palavra de Deus diz o seguinte, que o maior, ele cuida e sofre o dano do menor. E a igreja hoje ela vive diferente. O maior, a palavra de Deus diz que o maior então faz tudo isso, mas a igreja hoje vive ao contrário. O menor serve o maior e sofre o dano pelo maior. E às vezes nós pastores, às vezes a gente acaba fazendo isso, sabe? Não. A palavra de Deus diz que nós temos que sofrer o dano, o dolo, é isso? Ajuda aí, Miriam. Nós precisamos sofrer isso. E se você vê então, quando Paulo ele trata, vou falar um pouquinho agora mais, abranger um pouco, quando Paulo trata da igreja de Corinto, quando Paulo escreve as cartas aos Coríntios, o que acontece em todas essas cartas? Paulo vem falando de tudo isso, e quando ele fala de unidade, quando ele fala de dons na igreja, em seguida ele fala do que? Ele fala de amor. Entenda uma coisa, eu não chego em lugar nenhum se não houver amor. Se não houver paixão. Eu preciso disso. Volta lá então, ainda para 1 Coríntios. Versículo 5. Olha o que Paulo diz aqui, então a palavra de Deus diz: porque em tudo fostes enriquecidos. O que eu fui enriquecido? Em toda a palavra, em todo o conhecimento. Então, quando você nasceu de novo, a promessa de Jesus, quando você foi transportado para esse reino, em tudo você foi enriquecido. Em toda a palavra, em todo o conhecimento. E se você pegar essas palavras, se você pegar isso, essas palavras, palavra conhecimento, que Paulo fala nas cartas aos Coríntios, você vai ver que ele fala em muitos lugares. Em tudo nós somos enriquecidos. Em toda a palavra, em todo o conhecimento, tá?
6. Como foi mesmo no tempo de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falte. Então ele falou assim, ó, nós somos enriquecidos, nós somos cheios de conhecimento, mas para quê? Então Paulo começa a dizer por quê? Isso também, sabe, nós precisamos entender porque é muito relevante, sabe? Por que Deus me enriqueceu? Por que Deus me trouxe para o reino? Por que Deus me encheu de sabedoria? É único exclusivamente para mim viver bem? Não. Nós precisamos entender então como pensa Deus, como pensa o Senhor. O primeiro mandamento diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que estar em primeiro lugar. Vamos mais longe. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, se eu me perguntar, e eu onde fico? Você está entendendo? Esse é o reino de Deus, para onde você foi transportado. É para Ele, é por Ele, e para Ele, todas as coisas. É para Ele. Você veio para esse reino para Ele. Você foi transportado para Ele. Você está aqui por Ele. Então, quando nós pegamos o primeiro mandamento, né, Jesus disse 2 mandamentos. Então, primeiro mandamento, segundo mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Você está falando, mas peraí, onde que estou? Onde que eu estou nesse negócio? A impressão que dá é que nós ficamos por último, mas não. Isso é o amor de Deus. Isso é o reino de Deus. Primeiro Deus, olha o teu irmão, fala assim, segundo você. Pode falar para ele, segundo você. Só que quando você falou assim, segundo você, ele falou assim, não, segundo é você. Você está entendendo? Segundo você, não, segundo é você. Você quer todas as suas necessidades supridas? Você quer viver a abundância desse reino? Você quer viver o melhor desse reino sobre a terra? Tudo isso está disponível, mas eu preciso entender que eu estou nesse lugar. Ele não é comida, ele não é bebida. Ele é justiça, paz, alegria, aonde? No Espírito Santo. Eu tenho que sair desse lugar. O pastor Moacir falou isso, né? Eu tenho que sair desse lugar. Eu tenho que esquecer essa carnalidade em mim e entender que eu estou no reino. E o reino de Deus, ele é espiritual. Ele não tem nada a ver com o natural. São duas coisas distintas, meu irmão. Natural, espiritual. Eu estou em um reino espiritual. Então eu preciso viver como um ser espiritual. As minhas bênçãos, elas são espirituais. Como disse Pedro, elas são bênçãos, como é que é? Fala mais alto, por favor. Fugiu o início. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos materiais. Materiais? Espirituais. Nos lugares celestiais. Aonde? Em Cristo. Eu tenho que entender isso. Então eu não posso ir para a forma natural. Eu vim de lá e quando eu quero bênção eu vou para lá. Não, quando eu quero bênção eu estou no lugar certo. Então, muitas vezes, como disse o pastor Moacir, nós vivemos confusões. Eu quero ser abençoado, eu vou lá para onde lá de onde eu fui arrancado. E eu chego lá e eu quero ser abençoado, eu quero prosperidade de lá. Não, a minha prosperidade está em Cristo. Está no reino de Deus. Eu preciso entender então como chegar nesse lugar. Eu preciso entender esse lugar, como chegar nesse lugar, como usufruir de tudo isso.
Vamos lá? Então ele disse assim: para que nenhum dom vos falte. Ele estava dizendo quem? A igreja. Ele não estava dizendo para mim ou para você, ele estava dizendo a igreja de Corinto. Então eu posso dizer para você, para vocês como igreja, para que nenhum dom vos falte. Para quê? Um dia o Senhor ministrando a esse respeito para mim, ele falou assim: filho, entenda uma coisa. Eu vou usar Pastor Mastir, quer ver? Ó? A abundância que ele tem no reino, ele tem um chamado. E naquele chamado ele tem algo que é abundante, ele tem uma abundância daquilo. Eu tenho outro chamado. E dentro do meu chamado eu tenho algo também que é abundante, que sabe que eu tenho uma prosperidade, vamos dizer assim, muito grande dentro da onde do meu chamado. E ele tem dentro do chamado dele. Mas espera aí. Eu não tenho o mesmo chamado dele. E nem ele tem o meu chamado. Então, quando nós vivemos, quando nós andamos em unidade, quando nós vivemos esse amor como igreja de Cristo, o que acontece? A abundância dele supre a minha falta. E a minha abundância supre a falta dele. E o que há então no reino? Igualdade. É isso que nós precisamos entender. Essa igualdade. Nem todos nós temos o mesmo chamado. Mas à medida em que eu começo a andar, eu começo a fluir, porque alguém veio aqui mais cedo e arrumou essas cadeiras. Alguém contribuiu para que esse evento acontecesse. Alguém cozinhou, alguém arrumou a cama, alguém lavou os pratos, ou seja, e o que eu estou contribuindo? Eu estou contribuindo aquilo que Deus me deu, abundante. Agora eu sou melhor que você? Não. É isso que nós temos que sair desse lugar, dessa carnalidade, achar que apenas um chamado é essencial, apenas uma pessoa é importante. Não, ninguém é importante no reino de Deus. O único que é importante no reino de Deus é o Espírito de Deus, é o Senhor Jesus. Só Ele é importante. Não há ninguém que seja importante nesse lugar. Quer ver, ó? Em Coríntios mesmo. O Senhor diz assim: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tá? 1 Coríntios capítulo 12. Diz assim, versículo 1: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz que Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Ora, a diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Para quê? Para que for útil. Guarda essa palavra, útil. Então, quando o Senhor te chamou, Ele queria que você fosse alguém útil.
Quando Ele me chamou, Ele queria que eu fosse alguém útil. Tudo isso é dele. O reino é dele. Tudo que acontece aqui é dele. Toda a ministração, toda a palavra, todo o conhecimento, tudo é dele. A minha função no corpo pertence a ele. Eu não daria conta de fazer nada disso, até porque eu sei que eu não daria conta. Eu não daria conta de pregar para vocês, eu não daria conta de fazer tudo isso. Mas sabe, o dia que o Senhor me chamou, eu senti aquele fogo, eu falei, eu posso fazer algo. E aquilo me encheu de paixão, sabe, eu comecei então, como eu contei a minha história, a minha pequena história para vocês, eu comecei então a fazer algo, eu falei, eu preciso fazer algo, para que essa palavra seja anunciada. Eu não sei pregar, falar, muito menos. Então o que eu queria fazer, o que eu poderia fazer, aquilo que estava ao meu alcance. Presta atenção nisso. Faça primeiro aquilo que está ao teu alcance. O reino de Deus não difere em nada, das nossas vidas, ou de uma vida profissional, em uma empresa, não difere de nada. Ninguém chega lá como gerente, ninguém chega lá, há uma preparação. Tudo nessa vida há uma preparação, meu irmão, e o reino de Deus não é diferente. O problema é que às vezes nós achamos assim, bom, me converti, agora eu vou ser pastor, manda o microfone aí. Não, eu tenho o dom da palavra. Você pode ter o dom da palavra, mas se você não tiver conhecimento, se você não tiver a sabedoria de Deus, você não consegue fazer nada. Não é assim. Começa a fazer aquilo que está ao teu alcance. Porque o Senhor vai levar você para os lugares de excelência. Mas excelência não é porque são lugares especiais para aquilo a qual você foi chamado. Romanos capítulo 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Que mais? Quem sabe disso? Pela compaixão de Deus, que experimenteis. Que mais? Porque há uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Fala assim para o teu irmão, fala assim: há uma boa, há uma perfeita e há uma agradável vontade do Senhor para você. Você sabia que eu posso não estar na agradável, eu posso estar apenas na boa? Até porque eu sonhava, sabe, eu falava assim, encontrei meu chamado. Então eu fazia tudo aquilo em prol do reino, sabe? E eu fiz aquilo com muito amor, com muito carinho. E um dia, falou assim, ó, agora você vai começar a pregar. Eu falei, não quero não. E os irmãos me ajudaram, sabe? Teve irmão que me ajudou muito a ser pregador. Eu comprei um microfone, coloquei uma camisa manga comprida, amarrei o botão aqui, fiquei na porta da igreja esperando os irmãos chegar. Chegou uma irmã, encostou o carro. Isso não aconteceu com você, né, pastor? Acho que foi só comigo, nem com o Márcio. Encostou o carro, falou assim, o pastor chegou? Eu falei, não. Eu coloquei o rosto assim, ela quase que foi meu nariz junto. Ela nem deixou falar que era eu. Então eles me ajudaram muito, sabe? Me deram muita força, apoio. E tinha uns que insistia. A Miriam se lembra disso, tinha uns que insistia. Daí o pastor falou assim, agora ele é o pastor da igreja, né? E eu continuei com o meu botão amarrado aqui e tal, né? Sapatão, bonitão, né? Eu já estou de tênis, já estou tudo jogado. Sapatão, bonitão, só nunca fui de usar terno, né? Tinha gente que entrava dentro da igreja, sentava no banco, ficava olhando assim.
Quem que vai pregar? Ir embora, não estou mentindo, não é verdade. Ir embora. Eu falar, Jesus, que obra é essa? O pastor chegou na cidade e eu falei, pastor, não fui chamado por esse negócio, deixa eu quietinho aqui. Ele falou assim, não tem ninguém. Eu falei, mas deixa eu quietinho aqui. E eu fui brigando com ele, insistindo com ele, sabe? Daí um dia ele chega em Campo Grande, uma semana antes, estava eu lá orando. E o Senhor falou assim, filho, eu coloquei tudo isso na tua mão. Coloquei tudo isso na tua mão. Por que você não quer? Eu parei assim. Falei, mas Senhor. Ele falou assim, sabe que tudo que acontecer lá agora é responsabilidade tua. E você vai ser o pastor dessa igreja. Daí estou lá, o pastor chegou, falou, vem cá. Senta aqui. Quinta-feira, 4 horas da tarde, o que o Senhor disse para você? Eu falei, ai, Jesus. Bateu o horário certinho. Falei, sou eu. Quando a paixão, quando o amor pelo reino, o Senhor te coloca nesse lugar. É Ele que te leva para esse lugar. É Ele que mostra para você, que leva você para esse lugar. Só que, meu irmão, nunca começa lá. Começa aqui. Começa baixo. Nós imaginamos que começa alto, não, começa baixo. Começa pelo servir. Começa, sabe, lá embaixo, quando você tem amor de servir. Porque eu te pergunto, como Deus vai te colocar no lugar de excelência, no lugar lá em cima, ou que você pensa que é de excelência lá em cima, se você não começar pelos lugares baixos. Eu vou mais longe. Um dia eu cheguei para a igreja de Campo Grande e falei assim, gente, imagina você uma coisa. Você ser o pastor da igreja e ter 100 membros igual você. Para e pensa um pouquinho. Você ser o pastor da igreja e ter 100 membros e todos igualzinho a você. E você ser aquela pessoa que acha que o irmão tem que fazer. O irmão tem que contribuir, o irmão tem que fazer isso, o irmão tem que fazer aquilo e eu só faço isso. Não tem como. Então pare e pense um pouquinho. Já imaginou? Você tem uma igreja todos igual a você, todos que pensam igual a você. Eu te pergunto, você não gosta de evangelizar, então quem que vai ir? Você fala assim, a adoração não é muito meu forte, quem que vai adorar? Ah, mas a oração, eu gosto mais disso. Você está entendendo o que vai acontecer? Então nós temos que entender que o reino de Deus, o corpo de Cristo, tem membros e muitos membros, e cada membro tem uma função, cada membro tem um chamado, e isso é particular, e isso é para a unidade do corpo de Cristo. Então nós temos que aprender a viver essa unidade, e viver essa unidade é amor, porque vai chegar pessoas, essas pessoas, entenda uma coisa, aquele que é carente de amor, ele exige o quê? Amor. O carente, ele exige aquilo que ele tem carência, ele não está ali para dar, ele está ali para receber, e as pessoas, elas vêm no reino, elas chegam querendo receber, e se todos quiserem receber, o que que vira? Eu te pergunto, o que vai acontecer se todos chegarem querendo receber? Lembra que eu disse? O amor sofre o dolo. Ele sofre o dano.
Porque aquelas pessoas chegam e você abraça ela está machucada, ela está magoada, o mundo machucou, o mundo magoou, às vezes ela passou em outros lugares, em outras igrejas, e ela foi esfolada naquele lugar, ela foi extorquida naquele lugar, e ela chega então para você, ela chega a você e olha você e vê o reino de Deus em você, e o que ela espera então? Ela espera o carinho, ela espera o abraço, ela espera algo que você sofra o dolo, que não custe nada para ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sonho com essa igreja. Eu sonho com essa igreja. Eu sonho com isso, eu espero isso, eu sonho em ver, sabe, o reino de Cristo sendo dessa forma, andando dessa forma sobre a terra. E eu digo uma coisa, e está em mim, está em você, viver isso nesses últimos tempos. E se você veio para esse lugar, eu digo a você, desde o primeiro dia, desde a primeira ministração, desde o primeiro louvor, o Senhor começou a trabalhar isso na sua vida e na minha vida também. Não é possível mais nós vivermos uma igreja da forma que ela está vivendo. Não é possível mais o reino de Deus viver como está vivendo. Meu irmão, eu e você fomos chamados a servir nesse reino. E eu dou daquilo que eu tenho. E o melhor daquilo que eu tenho. E tem uma coisa em tudo isso. Não espero troca. O grande segredo desse negócio é você não esperar troca, porque você faz do reino e recebe de quem? Do Senhor. É um plantio que você faz no reino e recebe do Senhor. É o Senhor que te abençoa, é Ele que te prospera, é Ele que te sara, é Ele que te salva. Tudo está nele, tudo para Ele, e sem Ele nada existe. Ele. Quer entrar nesse lugar? Quero entrar nesse lugar. Você já está nesse lugar. Agora, eu creio que esses dias, desde o primeiro dia e hoje, Deus colocou essa palavra no meu coração. Para que a gente entenda isso, para que a gente empenhe o nosso coração, para que a gente não ande mais dividido, mas a gente ande em amor. Sabe, se alguém te falar alguma coisa, sofra o dano. Se alguém não fizer aquilo que você deseja que faça, sofra o dano. Dói, dói. Tem gente que fala assim, mas você é besta. Não, eu não sou besta, eu vivo no reino de Deus. Ah, mas você é besta. Não, eu não sou besta, eu vivo no reino de Deus. Eu creio que tudo isso que eu estou fazendo é um plantio e que chegará o tempo da minha colheita. E você precisa crer que tudo que você faz é um plantio. Todo o amor, todo o abraço, você chega aqui, você recebe abraço. Lembra que o Alan falou assim, nunca fui tão beijado como fui beijado no Brasil. E tem pessoas que chegam carente disso aqui. Ela precisa de abraço, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa de um lugar para estar, ela precisa de um irmão, de uma palavra. Tem uma coisa, meu irmão, tem uma coisa. Isso nós temos que entender dentro dos chamados. Nós podemos funcionar em todos os chamados. Você pode funcionar em todos os chamados, mas tem um que é específico seu. E tem mais uma coisa, a unção, ela está na prática, não no falar. A unção está no praticar. A unção, ela vem pela vida, pela convivência, pela prática, ela não está por falar. Então, nós estamos aqui dando um caminho, nós estamos aqui mostrando para você um caminho que você deve andar. A unção disso está em você andar, e a prosperidade da sua vida está em você andar nisso. Quanto mais você anda nisso, mais você prospera, mais você é abençoado, mais o Senhor se move ao teu favor. Porque a palavra de Deus diz, o Senhor é categórico nisso. Jesus disse que os trabalhadores do Pai têm abundância de pão. Olha o teu irmão, fala assim, os trabalhadores do Pai têm abundância de pão. Tem abundância de pão.
E se você falar assim, irmão, isso não está acontecendo, eu vou dizer uma coisa para você, vai acontecer. Mais dia ou menos dia. Mais dia ou menos dia, isso vai acontecer, porque você vive isso, você faz isso com amor, você faz isso com paixão. Então isso virá. Isso virá. Isso irá acontecer. Hã? Deixa eu falar algo para vocês. Estou terminando. Há uma unção para tudo. Todo serviço que você faz no reino tem uma unção. Todo trabalho que você faz no reino tem uma unção para isso. Porque essa unção, ela faz que a recompensa venha. Tá? O salário que o Senhor paga, ela vem por essa unção. Lembra que eu falei? Ela vem pela prática. Então, quanto mais você anda nessa unção, quanto mais você exerce esse plantio, porque isso é um plantio, você exerce esse plantio, você tem o quê? Você tem uma colheita. E você vai plantando e vai preparando, e mais dia ou menos dia você vai colher. Então tem uma unção para isso. E eu convido os pastores que venham aqui. E mais uma vez, sobre esse assunto, sobre essa unção, nós queremos pôr as mãos sobre vocês. Nós queremos tocar nas suas mãos. Apenas tocar nas suas mãos. Quando Josué, e você pode observar a vida de Josué, a palavra de Deus diz que Josué, ele não apartava de Moisés. Ele não apartava da tenda. Era impossível Deus deixar Josué sem sabe, chamar ele, sem colocar ele naquilo, porque ele não apartava. A Bíblia diz que aquele menino, aquele homem, ele andava grudado em Moisés, ele não apartava. Aonde Moisés ia, ele estava junto. Tudo que Moisés falava, ele concordava. Ele estava, sabe, junto, grudado ali, concordava com tudo. Tudo que Deus falava, ele estava junto. Moisés subia ao monte, ele ia até o meio do monte. Imaginou Moisés jejuando, lá em cima, Josué no meio. $20 dias, mas ele estava lá. 40 dias, ele estava lá. E quando o Senhor chega então para ele no dia, falou: Josué, ser forte, corajoso e tem bom ânimo, porque você fará esse povo entrar e herdar essa terra. Eu digo a você, meu irmão, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, porque você fará esse povo, o povo de Deus, entrar nessa terra pelo teu servir, pelo teu agir, pelo teu amor. Por isso tem unção. Então ele disse a Josué: Josué, todo lugar que você colocar a tua mão, todo lugar que você pôr a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado, porque eu disse isso. E eu te pergunto, não há promessa para nós? Sim, há promessa para nós. Não há promessa para os filhos? Sim, há promessa para os filhos. O reino de Deus é um reino de abundância, é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de amor. Então, meu irmão, a partir de hoje, ó, sorriso aqui. Porque eu não consigo ver alguém chegando, sabe, e olha para você, você é um cristão, e você está lá com a cara fechada, triste. Bom dia, bom dia. Tudo bem, só se for para você, para mim está ruim. Eu não sei onde que esse camarada está. No reino de Deus não está. O reino de Deus é justiça, é paz. O mundo está caindo ao redor, paz. As coisas não deram certo hoje, paz. Alegria.
Alegria. Porque a alegria do Senhor é nossa força. Alegre-se. Seja feliz. Em meio a toda a tribulação. O segredo da adoração é isso. O Márcio falou. O segredo da adoração é isso. Então você sabe adorar. Você sabe orar. Eu creio que nós entendemos um pouquinho mais a respeito do reino de Deus hoje. Então nós estamos trilhando um caminho para entrar nesse lugar. Para que uma nova igreja cresça. Para que uma nova igreja nasça. Tá? Eu vou dizer algo para vocês bem rapidamente, quer ver? Duas coisas. Primeira, um dia eu estava orando em Campo Grande, e eu lembro que eu olhei assim, eu estava num canto, eu olhei para aquele canto, e parece que o céu ele abriu, e o Senhor disse assim: filho, observa Moisés. Eu parei, e fiquei olhando para aquele canto assim, e para mim que eu via uma cortina, algo assim em cima daquelas cadeiras. Ele falou assim: a nação de Israel, quando andava no deserto, eles olhavam apenas na promessa. Eu vou entrar na terra, eu vou adquirir, lá nós vamos ser uma nação, lá nós vamos ser um povo. Ele falou assim: agora olha Moisés. Moisés olhava o tempo inteiro para o Senhor. Ele ficava assim: Senhor, aonde vou? Ele seguia a nuvem. Aonde o Senhor mandava, ele ia. Ele não estava olhando aonde que ele ia chegar. Você acha que Moisés não sabia o caminho? Moisés sabia o caminho. E o caminho era curtinho. Mas não, Moisés ele olhava para o Senhor, ele estava o tempo inteiro olhando para o Senhor. Outra coisa, Moisés não tinha falta. O povo tinha falta, o povo tinha sede, você não via Moisés tendo falta. Porque a alegria, sabe, a alegria do Senhor, ela supre a falta. A paz, quando você vive em paz, quando você vive nesse reino de paz, ela supre a falta. Quando você é positivo, quando você vive debaixo da palavra, quando você fala a palavra, não há falta. É claro que vem aqueles momentos, você acha que nós não sentimos esse momento? Eu sinto esse momento de tribulação, como disse o pastor Versilei, que o céu parece que se fecha. E ele disse algo interessante: naquela hora é ruim, não consegue orar. Mas o Senhor, Ele sempre tem algo, sabe, para nos chamar. E o Senhor falou: vai para lá, para aquele lugar. E ele chegava lá, ele não disse que ele chegava lá, ele dormia, e ele não conseguia orar. Então, só que quando você obedece aquilo que o Senhor manda, quando você vai debaixo da palavra dEle, meu irmão, sabe o que acontece? Ele te prospera naquele caminho. Ele te prospera naquele caminho. Amém? Então sai do teu lugar, vem para cá.